Olá, meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer dicas de assuntos internacionais, de documentação, de vistos, de imigração, de cidadania, de viagens em geral. Então eu peço que vocês curtam aqui o vídeo e se inscrevam no canal para fortalecer a gente sempre trazer mais e mais assuntos e mais dicas. Hoje eu vou falar sobre a apostila de Haia. Quem já foi estudar fora, ou já pediu algum visto, ou se casou com algum cidadão de outro país, provavelmente já ouviu falar na apostila de Haia. Mas o que seria isso? A apostila de Haia é uma legalização decorrente da Convenção de Haia, que é um acordo de direito internacional privado, do qual o Brasil é signatário e que faz os documentos, tanto brasileiros terem validade no exterior, quanto os do exterior terem validade no Brasil, desde que o país seja signatário deste acordo. No Brasil, esse acordo começou a valer, entrou em vigor em agosto de 2016. E daí para cá, foi abolida aquela exigência de consularização dos documentos brasileiros, né, para se dar entrada, enfim, para ter validade em outro país. Antigamente, todas as certidões de estado civil, diplomas e etc., tinham que passar pelo consulado do país onde o documento iria ser apresentado. Então, por exemplo, se você ia apresentar um documento brasileiro na Espanha, você teria que pegar esse documento, consularizar perante o consulado espanhol aqui no Brasil e apresentá-lo na Espanha. Hoje, quem é competente para fazer essa validação, esse apostilamento, são os cartórios. Aqui em São Paulo, em específico, os cartórios de registro civil apostilam as certidões de registro civil, então nascimento, casamento e óbito, e os cartórios de registro de notas apostilam o restante. Então, contratos, diploma, são os cartórios de registro de notas. Em outros estados, eu sei que os cartórios de registro civil acabam fazendo o apostilamento de todos os documentos. Quando eles fazem apostilamento, eles fazem de qualquer documento brasileiro, sem exceção. Para esse documento ser apostilado aqui no Brasil, ele precisa ser um documento com uma assinatura, né, reconhecida. Então, eu posso até fazer um documento, um contrato, alguma coisa assim, com uma assinatura minha, de um particular, desde que com reconhecimento de firma, dando validade para essa assinatura, e com esse reconhecimento de firma eu consigo apostilar. Tá? Os documentos mais comuns que a gente apostila são diplomas e certidões de registro civil, né? Então, e o mesmo é válido para os outros países signatários. Se uma pessoa precisa de um documento espanhol ou português para dar validade aqui no Brasil, para ser apresentado em alguma universidade, algum órgão aqui no Brasil, precisa ser apostilado lá no órgão competente lá da Espanha ou de Portugal, do país que gerou esse documento, e ser apresentado aqui no Brasil. Se salvo os países de língua portuguesa, né, quando o documento vem de fora, ele tem que estar acompanhado de uma tradução feita por tradutor juramentado aqui no Brasil. Tá? Então, eu tenho aqui exemplos para vocês saberem, né? Muita gente me pergunta, mas o que é o apostilamento, né? Então, aqui um documento brasileiro, uma certidão de registro civil brasileira. A apostila é esse adesivo com esse carimbo do CNJ aqui que eles põem no verso, eles colam. E quando o documento vai ser usado em outro país, então, por exemplo, Itália, você vai pegar uma certidão de registro civil que vai ser utilizada na Itália, ela tem que estar acompanhada de uma tradução feita tradução para o idioma italiano, feita por um tradutor juramentado aqui do Brasil e também apostilado, tá? Esse, por exemplo, é um documento, é uma tradução aqui e com o apostilamento. É uma tradução de um documento que seria usado na Croácia. Aqui é um documento croata com o apostilamento, eles tiram uma cópia,
eles tiram uma cópia e põem esse cordãozinho aqui com as cores da bandeira deles e colocam esse apostilamento aqui, uma folha à parte com carimbo e assinatura. Já, por exemplo, na Itália, tem um documento aqui italiano que eles põem um carimbo ou no verso ou numa folha à parte. Um documento espanhol, por exemplo, esse até manuscrito, eles põem a apostila. Vou mostrar aqui para vocês. Também tá com tradução. Aqui é uma apostila lá da Espanha. Varia muito, né, os modelos, como vocês puderam ver, mas o importante é que esteja com uma assinatura, um carimbo da autoridade competente para apostilar, e com isso, esse documento é trazido aqui para o Brasil, ou um documento brasileiro levado para o exterior, com a tradução. Então, como eu falei, um documento que vai ser usado, um documento brasileiro que vai ser usado na Itália, tem que ser traduzido para o italiano, aqui por um tradutor juramentado aqui no Brasil, também apostilado e levado para lá. Então, se torna, o documento com a tradução se torna como se fosse uma coisa só, né? Mas são duas apostilas. E vice-versa, quando é um documento italiano que vai ser usado aqui no Brasil, para fins de retificação, por exemplo, né? De registro civil, perante o cartório, ele tem que ser apostilado lá na Itália. Quando ele chega aqui, um tradutor juramentado para o português deve traduzi-lo. E no caso de validade aqui no Brasil, é exigido também o registro no registro de títulos e documentos, né? Bom, é isso, né? Varia muito, né? Para onde também você vai apresentar esse documento, pode ter mais ou menos exigências, mas se você tiver alguma dúvida, me escreve aqui no e-mail, ou aqui nos comentários, que eu posso te ajudar. E também, se você precisa de documentos estrangeiros, Espanha, todos os países que falam espanhol, italianos, documentos da Alemanha, você pode escrever para a gente aqui também, que a gente presta esse serviço e pode te auxiliar nisso, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!